Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast PodDoc. E eu estou aqui hoje para convencer você com essa missão de te convencer que roncar não pode, roncar não é normal e nós vamos falar sobre uma doença que leva a muito ronco. Fica ligado! E para falar sobre ronco, sobre a apneia obstrutiva do sono, uma das principais doenças que leva a roncos noturnos, eu estou aqui com o cardiologista, com o médico do sono, Rodrigo Pedrosa. Rodrigo, muito obrigada por aceitar esse convite, pela sua disponibilidade. Se apresente para o nosso público, fale sobre você. Então, muito obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui. Eu sou cardiologista, como você falou, e na cardiologia eu me encantei pela medicina do sono porque eu comecei a ver a grande quantidade de doenças que estão associadas aos distúrbios do sono e que são tratadas pelo cardiologista. Então, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. E aí eu fiz o doutorado em medicina do sono junto da cardiologia. E hoje em dia eu pesquiso e trabalho no laboratório do sono lá no Procap, fazendo essa interseção de doença cardiovascular e apneia do sono, né? E faço isso no meu consultório também. É o que eu gosto de fazer, atender pacientes tanto com doença cardiovascular quanto com investigação de doenças do sono e que muitas vezes elas se imbricam. A gente vai conversar e você vai ver que é muito comum a associação dessas doenças. Perfeito. E é uma doença, a apneia do sono, de uma prevalência muito alta e muito subdiagnosticada, não é? Vários especialistas pegam ali complicações dessa apneia do sono e passa batido nessa investigação. Estava vendo uma prevalência no Brasil que 1 a cada 3 pessoas tem apneia do sono. Então, se nós estamos aqui em 5 pessoas, certamente, pelo menos alguém aqui deve ter apneia do sono, alguém aqui deve ter sintomas, deve ter ronco noturno. E normaliza isso no dia a dia, normaliza o cansaço, normaliza o ronco e vai passando, né, Rodrigo? Então, muitas vezes as pessoas acham que é normal roncar, né? Como você vinha falando. E roncar não é normal, mas roncar não é a doença em si, né? Roncar é um sinal de que algo está errado, que você não está respirando bem durante a noite. A doença, a apneia, ela é silenciosa, você tem pausas na respiração e depois você ronca. Então, como você falou, é uma doença muito prevalente. 33% da população é a estimativa de um estudo populacional de São Paulo, que a gente extrapola isso para o Brasil. Então, cerca de 1 bilhão de pessoas possuem apneia do sono no mundo, né? No Brasil, esse número também é muito alto e muito alarmante. E por que essa doença é tão comum? Primeiro, porque o principal fator de risco é a idade. Então, com o envelhecimento da população, você vai tendo mais apneia. Segundo, porque o segundo fator maior de risco é obesidade, que é a sua praia. 58% das pessoas acima do peso no Brasil, 2/3, né? Sobrepeso e obesidade. Então, você junta a população mais velha com sobrepeso, você vai ter um boom aí de prevalência da doença, né? E o sexo masculino também é um outro fator de risco, mas a mulher, no climatério, ela iguala o homem na prevalência, fica 1 para 1 aí depois dos 50 anos, justamente por quê? Porque a mulher ela vai perdendo a sua progesterona durante o climatério, que é um hormônio que vai manter a patência da via aérea. Então, você vai ter flacidez muito mais como um fator de risco no idoso do que só a obesidade. Então, o idoso ele vai apresentando mais apneia, mesmo tendo um índice de massa corpórea dentro dos padrões aí. Maravilha. E para o nosso pessoal entender, qual é a definição da síndrome da apneia obstrutiva do sono? Como é que a gente define isso? Então, apneia do sono. A apneia é a parada da respiração. Se eu vou fazer um mergulho em uma piscina, eu faço a apneia para prender a respiração. Então, o que acontece durante o sono é que você, ao invés de estar respirando normal, você tem a apneia, você para de respirar. Porque imagina a garganta da gente vai colapsar, vai fechar diversas vezes durante a noite, justamente porque você tem ou muita gordura ou flacidez. Né? Existem algumas teorias também de edema, inchaço dessa garganta em pacientes que têm muito líquido, hipervolemia, como insuficiência cardíaca e outras doenças. Mas o mais comum é flacidez e obesidade. Né? E essa via aérea, ela vai colapsar, ela vai fechar durante a noite e o paciente, ele inconscientemente, o cérebro percebe isso, manda um estímulo, aumenta a pressão arterial, aumenta hormônios para você despertar, né? E faz um estímulo neural para você roncar. Então, você roncou
e aquilo volta à respiração normal. O problema é que quando você faz 30, 40, 50 pausas por hora, o teu organismo ele começa a liberar esses hormônios e mesmo quando você acorda durante o dia, esses hormônios estão aumentados. Então, aumento de cortisol, aumento de catecolaminas, são hormônios que aumentam a pressão arterial. Então, o indivíduo que tem apneia do sono noturna, ele vai ter hipertensão arterial diurna, ele vai ter pressão alta durante o dia, e que é uma das doenças que tem maior associação com a apneia do sono e que é muito bem estudada. Esse foi o motivo do doutorado que a gente fez lá atrás, mostrando que em pacientes que usam muita medicação para tratar a hipertensão e que têm a apneia do sono, quando você trata a apneia do sono, essa pressão melhora. Da mesma forma como na tua área do diabetes. Eu fiz algumas pesquisas em síndrome metabólica e diabetes. O que é que a gente viu? Uma alta prevalência no diabético, porque o diabetes também está muito ligado à obesidade. E existem algumas teorias mostrando que o próprio controle do diabetes ele pode ser, assim, ter um impacto negativo quando o paciente tem apneia do sono. Então, é uma doença democrática, atinge desde criança, na criança muito mais por obstrução mecânica, amígdala grande, rinite, respirador bucal, até o idoso, ambos os sexos, e que afeta uma série de especialidades médicas. Então, urologia, você vai ter muita... que aí a gente já começa a falar um pouco do sintoma, né? Você acorda de manhã cansado, fadigado, muitas vezes você pensa que isso é uma depressão, pode mascarar uma depressão ou simular uma depressão. Então, psiquiatra tem muito desses pacientes no seu consultório. O urologista, você tem uma síndrome que a gente chama a noctúria, que é um sintoma da apneia do sono. Ela acontece muito em pacientes que têm distúrbio de sono e que vão à noite no banheiro urinar 3, 4, 5 vezes, que a gente sabe que não é normal. Então, às vezes, o paciente com 40 anos vai 2, 3 vezes no banheiro e acha que já tem problema de próstata, e a gente sabe que não é. Né? Então, interfere no ritmo de urina, né? Interfere na pressão arterial, interfere com o endócrino, interfere no geriatra, porque o paciente ele vai ter distúrbio cognitivo e precisa ser afastado da apneia do sono. Então, uma série de doenças que podem ser pioradas em associação à apneia do sono. Perfeito. E a gente falou muito do ronco, que é muito marcante, né? Mas o ronco não é a condição sine qua non, né? Todo paciente que tem a apneia do sono que vai roncar, a gente sabe disso. Que outros sintomas esse paciente pode ter que tem apneia do sono? O sintoma mais comum da apneia do sono, é a fadiga matinal, não é nem a sonolência. A gente pergunta muito, dorme no trânsito, dorme numa recepção, ok. 30% dos pacientes vão ter realmente sonolência diurna nos grandes estudos populacionais. Mas o sintoma que quase 70% das pessoas que são sintomáticas, lembrando que existem pacientes que têm apneia do sono grave, que não têm sintomas, a gente pode falar sobre isso especificamente, mas os pacientes que têm sintomas, a fadiga, é você acordar cansado, você parece que não dormiu, né? Isso é muito comum. E existem outros sintomas bem comuns, é aquele paciente que acorda com cefaleia, dor de cabeça ao acordar pela manhã, né? Principalmente em mulheres. Alteração do humor, você já acorda de mau humor, porque você não relaxou, né? O sintoma de ir ao banheiro à noite, como a gente conversou, né? Outra coisa que às vezes o paciente refere, que é muito específico, ou seja, se ele diz isso, valorize. E é você ter uma apneia presenciada. É o parceiro de cama ver lá e ver que a pessoa parou de respirar e de repente ele... Então, essa parada na respiração tem tudo a ver com a doença, né? Com a apneia obstrutiva do sono. Lembrando que a apneia, você pode ter 1, 2, 3 apneias por hora, isso daí não é nada incomum, mas a gente não pode ter isso muito frequente, porque à medida que isso aumenta, vão aparecer os sintomas. Perfeito. E alguns bem inespecíficos, né? Um dia eu atendi um paciente, que inclusive foi para você depois, para diagnóstico de apneia do sono, que ele trabalhava com criatividade, com marketing e tal, e a queixa dele é que estava cansado e não conseguia ter criatividade para trabalhar. Então, veja o quanto impacta na vida do cara. O trabalho dele é com isso e ele estava numa exaustão que simplesmente o cara não conseguia trabalhar durante o dia, não tinha mais criatividade, não tinha mais nenhuma força, inclusive, de vontade de trabalhar, de tanto cansaço. E aí, conversando com ele sobre sono, era um paciente que tinha sobrepeso ou era obesidade, eu nem lembro ao certo, e conversei com ele, expliquei sobre a apneia, encaminhei para fazer a polissonografia e, de fato, foi um paciente que teve indicação de fazer esse CPAP. E ele chegou maravilhado depois do CPAP e disse, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse tão bom dormir.
Eu disse, mas é isso, o paciente às vezes não tem a percepção que dorme mal, porque ele não dorme com ninguém, né? Então, se o paciente não é, muitas vezes quem flagra não é ele, é o parceiro, é a parceira que diz, cara, tu tá roncando, ou reclama do ronco, né? Ou então percebe que ele faz as apneias, como você falou, mas muitas vezes o paciente não sente absolutamente nada disso, ele apenas acorda cansado e acha que é a tireoide, que é a testosterona que tá baixa, aí acaba no consultório do endócrino para investigar uma causa endócrina que não, a obesidade está ali relacionada e contribui, até como causa, mas que não é nenhuma disfunção endócrina per si que está causando toda aquela repercussão na vida dele. Então, realmente, passa muito batido esse diagnóstico por várias especialidades. Até, de repente, um dentista, por exemplo, flagra uma macroglossia no paciente, é uma causa também de se investigar a apneia do sono, né? A acromegalia por macroglossia Sim. dá apneia do sono, hipotireoidismo pode dar apneia do sono. Então, tem outras doenças também que precisam, até na endocrinologia, ser investigadas, mas tem muitas especialidades, de fato, que podem atentar para essa patologia que realmente deixam muito passar. Estava vendo uns estudos falando que geralmente quem diagnostica é médico do sono, ou é cardiologista, ou é pneumologista, e várias outras especialidades passando batido no E veja que, diagnóstico. por exemplo, no teu exemplo da endocrinologia, se 60% da população tem sobrepeso ou obesidade, certamente no endócrino 80, 90% vai ter, né, no seu Exatamente. consultório. Então Já é um público de risco. é muito risco para você deixar batido. A gente Exato. fez um estudo na época que eu morava em São Paulo mostrando que em pacientes hipertensos, a síndrome metabólica é o melhor preditor de apneia do sono, mesmo até de que o questionário de Berlim, que a gente pode usar, outras ferramentas para diagnóstico. Então, se você tem síndrome metabólica, tua chance, e é hipertenso, sua chance aumenta em 20 vezes de você ter apneia do sono. Então, paciente com síndrome metabólica e hipertenso, você não precisa ficar fazendo muito arrudeio para ir atrás do diagnóstico. Peça a polissonografia, porque provavelmente esse paciente vai ter apneia do sono. Agora, a gente também não pode supervalorizar, né? Eu sempre digo que o diagnóstico da apneia do sono ele pode ser feito, mas não necessariamente esse paciente ele vai precisar ser tratado especificamente só para apneia do sono. Ele pode ter uma obesidade, ele tem uma apneia do sono leve, ele vai tratar a obesidade e vai resolver, né? Se ele tem outras comorbidades, um hipotireoidismo descontrolado, ele vai tratar e pode resolver. Então, são essas avaliações que o especialista vai poder ajudar, né? Perfeito. E você já falou de algumas complicações que esses pacientes podem ter, né? Eles podem ter hipertensão, inclusive hipertensão refratária, está lá para investigar a hipertensão refratária e apneia do sono. É um paciente que pode ter doenças metabólicas, e aí isso é meio que uma retroalimentação, né? Ele tem obesidade, aumenta o risco de SALS, se ele tem SALS, aumenta o risco de doença metabólica por estresse oxidativo e alterações hormonais que você já falou. Existem outras complicações que esse paciente pode ter também do cunho cardíaco, alguma arritmia, AVC, tem associação com AVC, com doença neuropsiquiátrica? Existem muitos trabalhos, a gente já participou de alguns trabalhos, inclusive, mostrando não só a associação, mas como estudos de intervenção, que são aqueles estudos que você trata um grupo para ver se esse grupo que você tratou vai melhor do que o grupo que não tratou. Então, assim, hipertensão, como a gente falou, a pressão alta é a doença que é mais estudada, porque desde mais de 15 anos atrás que a gente estuda isso e que a gente mostra. Você é hipertenso, você tem sobrepeso, você tem apneia do sono. Quando você trata essa apneia do sono, muitas vezes você consegue não só melhorar a qualidade do sono e de vida desse paciente, ele vai se sentir melhor, mas você consegue melhorar a pressão lá na ponta do tratamento. Quando a gente vai para a arritmia cardíaca, existe uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, principalmente no idoso. 10, 12% dos idosos têm essa arritmia e 50% desses pacientes têm apneia do sono. E quando você faz a ablação, que é um tipo de cateterismo para tratar a arritmia, ou quando você dá a cardioversão, que é o choque para voltar o coração ao normal, se esses pacientes não tratam a apneia do sono, eles possuem uma chance maior de ter recorrência da arritmia. Então, pacientes que vão colocar marca-passo, existe uma alta incidência também de apneia do sono. Esses pacientes que têm pausas nas batidas cardíacas durante a noite, que a gente chama de bradicardia, eles podem ter também apneia do sono e ser uma causa reversível depois do tratamento. Então, a mensagem que deve ficar é, se você tem uma doença cardiovascular, procure a apneia do sono com o teu médico, porque a tua chance, pelo fato de você ser um paciente cardiopata, já é de, no mínimo,
30% a 40%. Né, em algumas situações até mais. No meu doutorado a gente mostrou isso, que 64% dos pacientes que têm hipertensão de difícil controle, quem são esses pacientes? Pacientes que usam mais de 3 drogas para pressão e que não estão controlados. Então, 64% desses pacientes têm apneia do sono de moderada a grave. E o outro trabalho que a gente fez foi tratar esse grupo de pacientes e comparar com o grupo que não tratou, e a gente mostrou que há uma redução importante da pressão arterial a longo prazo. Agora, o que é importante a gente salientar é que todo tratamento crônico precisa ser muito bem acompanhado, porque o paciente para de usar a insulina, ele para de usar o CPAP, ele para de usar o antihipertensivo. Então, não adianta você pensar que você vai usar 1, 2 meses de insulina ou de CPAP na escala da tua vida, isso vai ser muito pouco importante. Então, precisa ter um acompanhamento e precisa ter adesão ao tratamento. Do contrário, a gente não tem um benefício real, né? Perfeito. E isso em qualquer doença crônica é um grande desafio. Sem dúvida. E doenças psiquiátricas também várias, né? A associação... Ansiedade, depressão, né? Existe uma coisa que a gente chama de COMISA, que é a associação de insônia com a apneia do sono, que é muito comum. Insônia em torno de 20% da população pode ter. Então, imagina, 30% de um lado, 20% do outro. E a pior associação, o paciente ele não consegue dormir, mas quando ele dorme, ele acorda por causa da apneia. Meu Deus. E muitas vezes o paciente chega assim, ó, doutor, eu durmo rápido, mas eu acordo a noite toda. E quando a gente vai ver, é só a apneia do sono. A gente trata com CPAP e não precisa de um comprimido para o paciente dormir. A gente sabe do abuso de medicações para dormir hoje em dia, né? E a gente combate isso com frequência no consultório, mas muitas vezes esse paciente ele tem outras doenças que estão despertando e que ele pensa que é só uma insônia, né? Mas é uma insônia que a gente chama comórbida, ela está associada a uma outra doença. Perfeito. E como é que a gente dá o diagnóstico dessa síndrome, Rodrigo? Então, o diagnóstico, primeiro a gente precisa conversar, como a gente está conversando, e perguntar ao paciente desses sintomas básicos. Eu sempre digo que o exame é complementar, não adianta a gente sair pedindo exame sem saber por que a gente está pedindo. O exame chama polissonografia, que é um exame que a gente vai avaliar o sono do paciente, né? E existem vários tipos de polissonografia. Uma polissonografia mais antiga e clássica, que é aquele exame que é feito numa clínica, que chama polissonografia tipo 1, que você vai monitorar todos os parâmetros respiratórios, eletroencefalograma, então a gente vai determinar se o paciente ele dorme ou não, vai determinar a qualidade e a profundidade desse sono e vai ver se de fato ele tem apneia do sono ou não. Né? A gente consegue ver outros dados, eletrocardiograma, movimento das pernas, existem outras doenças que o paciente tem movimentos de perna e que a gente consegue ver, a gente pode filmar e ver abalos que esse paciente tenha durante a noite. Mas para o diagnóstico da apneia do sono, uma polissonografia voltada para a parte cardiorrespiratória é o suficiente, que a gente chama de polissonografia tipo 3, que é o que a gente mais faz. A gente manda um aparelhinho parecido com um mapa de pressão para casa, mas é um mapa do sono, vamos dizer. Ele liga à noite esse aparelho e ele vai monitorar basicamente a respiração, os esforços respiratórios e a oximetria. Com isso a gente consegue, com esses 3 canais a gente consegue ver se o paciente para de respirar ou não e a gente quantifica, leve, moderado e grave. Existe a polissonografia tipo 2, que é o intermediário, é a polissonografia completa que a gente vai até a casa do paciente. Então, para casos mais detalhistas, o paciente tem muita insônia, que a gente não consegue saber se o paciente tem ou não um sono que eu possa analisar com a parte respiratória, a parte neurológica vai me ajudar a triar e ver melhor isso daí. Então, via de regra, para a apneia do sono, polissonografia tipo 3, ou polissonografia domiciliar, ou polissonografia portátil, existem vários termos, mas que a gente consegue fazer o diagnóstico. Com esses dados, a gente vai analisar basicamente o número de apneias e hipopneias, né? Apneia é a parada total da respiração e hipopneia é a parada parcial da respiração. A gente soma as apneias com as hipopneias e divide pelo número de horas que o paciente ligou o aparelho ou que ele dormiu. Então, a gente tem um índice de apneia e hipopneia, que é com isso que a gente gradua se o paciente ele é normal, se ele tem apneia leve, moderada ou grave. Lembrando que isso é um número arbitrário que foi criado lá atrás. Eu posso ter um paciente com apneia do sono grave e ele não ter sintomas, ele não ter nenhuma outra comorbidade e de repente eu ser mais tolerante e menos invasivo em termos de tratamento. E eu posso ter um paciente com apneia do sono moderada, mas cardiopata, pós-infarto, com muito sonolento, que já bateu no trânsito. E esse cara eu vou tratar muito mais
enfaticamente. Então, esse número ele deve balizar, mas ele não deve engessar o tratamento. A gente sempre combate isso, porque muitas vezes eu tenho um trabalho para contraindicar um CPAP no consultório que já vem aí o paciente penando sem conseguir usar, e quando a gente vai ver não é um caso clássico assim para CPAP, entendeu? Que seria o novo passo que a gente vai falar, que é o tratamento da apneia. E teria algum paciente que precisa fazer a polissonografia tipo 1, precisa fazer na clínica com essa monitorização maior? Quem é esse perfil? O perfil é o paciente com mais comorbidade, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca grave, que você quer diferenciar uma respiração de Chine-Stokes, que é um padrão específico da insuficiência cardíaca. É o paciente que tem muito insônia, ele fala assim, doutor, eu não durmo nada. Então, se ele não dorme nada, como é que eu vou acreditar que naquela hora que ele está com o monitor e que eu não consigo saber se ele está dormindo ou não, se ele não teve apneia porque ele não dormiu ou se porque ele realmente não tem apneia, né? Mas eu te diria que para um não especialista, 95% a 98% dos pacientes podem fazer a polissonografia tipo 3, a portátil. E surgindo uma dúvida, o especialista ele vai pedir, né? O que eu vejo muitas vezes é pedirem a tipo 1 ou a tipo 2 sem necessidade. A tipo 3 daria para ser feito e é muito mais tranquilo para o paciente. Ele dorme no quarto dele, ele mesmo liga, ninguém vai estar atrapalhando o sono dele e ele faz o diagnóstico. Tem um trabalho bem legal mostrando o seguinte, Pedro, que quando você tem uma polissonografia normal, tipo 3, ou uma grave, no tipo 3, esses indivíduos, provavelmente, se você repetir o exame, vai continuar normal ou grave. A questão é a zona cinzenta. É o paciente que tem uma apneia leve para moderada, que você ficou na dúvida. Então, ou você repete a polissonografia portátil para ter certeza, porque a gente vai conversar, a variabilidade entre noites pode ser até considerada alta, ou você parte para uma tipo 1 ou tipo 2, uma completa. Habitualmente o que eu faço? Peço a tipo 3 via de regra. Veio alterada, eu trato. Veio normal, eu vi que o paciente não tem muita queixa, eu resolvo. Então é um ronco primário, a gente vai tratar o ronco e não tem apneia. Mas aquele paciente que às vezes vem, não conseguiu usar o CPAP, a gente ficou na dúvida, aí eu peço um exame mais completo. Tem um dado que muitas vezes o não especialista passa batido na polissonografia, é o índice de apneia de acordo com a posição na cama. Todo mundo sabe que quem está de barriga para cima vai roncar mais. Exato. Então, às vezes, o que é que acontece? Ah, doutor, eu tenho uma apneia do sono grave, mandaram eu usar CPAP. E aí você vai ver lá, ele dormiu a noite toda de barriga para cima. E como é que a senhora dorme? Eu durmo de lado. Então, peraí. Leve esse aparelho para casa e dorme de lado. Eu já vi paciente de apneia grave chegar em apneia leve ou não ter apneia. Então, magicamente, esse paciente ficou curado. Então, por isso que eu digo que não dá para comparar duas polissonografias em noites diferentes e assim, o médico laudou errado, ou eu não dormi bem porque o número está diferente. O simples fato de você dormir uma noite numa posição e na outra noite mais confortável, numa outra posição, ou dormiu melhor, isso pode variar, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que sempre ter em mente a clínica do paciente. Se o paciente ele tem sintoma e tem apneia, ok, trate. Se ele não tem sintoma e tem apneia, veja, considere, né? E se ele não tem sintoma e não tem apneia, casa, entendeu? Exato. Perfeitamente. E como é que a gente vai tratar esse paciente? A apneia é igual a CPAP, você já começou a falar que não é bem assim, mas quais são as opções terapêuticas que a gente tem? Para o paciente, vamos começar, eu acho que do mais grave para o mais leve. O mais grave, que é o paciente que tem apneia do sono sintomática, que tem obesidade e que tem 30, 40 apneias por hora. Esse paciente, se você colocar um outro dispositivo que a gente vai conversar, provavelmente não vai ser tão efetivo. Então, o que é o CPAP? O CPAP é um pressurizador de ar. Você vai ligar um aparelhinho na tomada que vai pressurizar o ar no teu nariz, geralmente pelo nariz com a máscara, e ele vai abrir a sua garganta durante a noite, né? E isso você tem que usar todo dia, porque eu costumo fazer uma analogia com óculos. Se você não está usando o óculos, você está míope. Colocou o óculos, você resolve. Na noite que você não usa o CPAP, você vai roncar da mesma forma, né? E isso precisa ser usado por muito tempo. Sendo que a gente tem que lembrar que a gente está numa nova era, você melhor do que eu sabe disso, de tratamento de obesidade. Então, as medicações que hoje em dia são muito mais potentes para a obesidade, elas têm nos ajudado bastante também na área de medicina do sono. Existe um estudo com a própria tirzepatida, ou Sermont, que os pacientes que tinham apneia do sono grave, 50% deles perderam peso suficiente para não precisar de CPAP. Então, esse estudo é um estudo assim,
que muda a forma como a gente encara, pelo menos na minha opinião, a medicina do sono. E tanto é que muitas empresas de CPAP, as ações caíram depois dessas medicações. Diretamente, né? Então, ninguém é bobo. Eles sabem que eles vão vender menos CPAP ao ponto que tem um monte de gente que não vai precisar mais de CPAP e que você está tratando o problema pela raiz. Você está tratando lá dentro, né, do problema. E você, tratando a obesidade, você vai tratar as comorbidades, inclusive a apneia do sono. Então, todo paciente que tem apneia do sono, ele precisa ter as mudanças do estilo de vida, né? Então, se ele tem obesidade, sobrepeso, ele precisa fazer exercício, ele precisa perder peso, ele precisa dormir de lado. Se ele tem obstrução do nariz e ele não consegue respirar bem, não adianta eu querer colocar uma máscara sem tratar a rinite desse paciente. Se ele tem uma tonsila, uma amígdala muito grande, que você não consegue respirar, ele precisa de uma avaliação de um otorrino para ver se precisa operar isso, que é a minoria dos casos, mas às vezes a gente precisa fazer. No paciente que tem apneia leve, esse é mais fácil. Então, esse a gente vai perder peso, fazer atividade física. A gente tem um trabalho de um aluno meu de doutorado que a gente mostrou que a atividade física de alta intensidade, 3 vezes por semana, 30 minutos, diminui o número de apneia sem diminuir peso. Então, só o fato dele se exercitar. Sem diminuir peso, né? Pela consequência. Você melhorou a composição corporal, mas você não diminuiu o peso. Ou seja, você diminui um pouco a gordura. Mas foi um estudo curto e que a gente conseguiu mostrar isso. Então, veja o quão importante é o exercício. Para esses pacientes, a gente pode fazer também exercícios de fonoaudiologia, que são exercícios específicos para fortalecer essa musculatura. Então, se eu tenho uma musculatura flácida, eu vou fortalecer. Paciente que tem muita apneia e que tem muita obesidade, você pode fortalecer como for, não vai resolver. Pode dar uma melhorada, mas em casos selecionados, né? Existe também os tratamentos com dentista, que a gente chama de aparelho intraoral. São aparelhos que vão avançar a mandíbula, as plaquinhas de ronco, vamos dizer assim, que o paciente ele usa na hora de dormir e que ele vai avançar a mandíbula e liberar essa via aérea. Essas plaquinhas elas são indicadas principalmente para o paciente com apneia leve a moderada e que não tem tanta obesidade, que são os pacientes que vão responder pior, né? E muitas vezes é uma tentativa. Se o paciente ele não adere ao CPAP, se ele não tem uma boa adaptação ao CPAP, mesmo com a apneia grave, às vezes a gente tenta a plaquinha para tentar diminuir, pelo menos amortecer aí essa apneia, né? Fono, plaquinha, regime para quase todo mundo, né? E cirurgias em último caso, e CPAP para os casos mais graves e sintomáticos. Eu acho que o resumo é isso de tratamento. Perfeito. Como seria a cirurgia? Cirurgia se tiver alguma causa... Então, a cirurgia a gente vai tratar, existem umas cirurgias para ronco e apneia que pessoalmente eu não vejo muito sentido na grande maior parte das vezes, mas a cirurgia para tratar uma obstrução nasal que o paciente não consegue usar o CPAP, isso é legal. Para pacientes que têm uma amígdala muito grande, né? E em pacientes que têm retroagnatia, aquele paciente com queixo bem pequenininho e que tem também uma, vamos dizer assim, uma questão estética envolvida e que, por exemplo, uma paciente jovem, magrinha, que tem uma retroagnatia e que ronca muito. Essa paciente é uma boa candidata para fazer uma cirurgia ortognática. Porque você vai melhorar a estética e você vai jogar a mandíbula para frente e ela não vai usar um CPAP ou uma plaquinha o resto da sua vida. Perfeito. Mas pegar um paciente com sobrepeso ou obesidade e fazer uma cirurgia, muitos otorrinos já alertam para o paciente, ó, a gente vai melhorar teu nariz, você vai respirar melhor, mas provavelmente sua apneia você não vai resolver. Isso já é um conceito mais atual. Antigamente tinha muito paciente que voltava da cirurgia para mim meio desencantado porque ainda tinha apneia, entendeu? Então, assim, é a minoria dos casos, pelo menos na minha clínica, que a gente indica a cirurgia, mas tem o seu espaço. Perfeito. E no paciente que ronca, te procura por essa causa, faz a polissonografia, não tem apneia do sono, que diagnósticos diferenciais entrariam na vida desse paciente? O paciente que tem ronco, veja, eu costumo dizer que isso é uma escala gradual. Você tem uma ronco, que você vai ter só uma resistência nas vias aéreas aumentada, e se você piora, você vai ter apneia leve, moderada e grave. Em últimos casos, hipoventilação da obesidade, que é uma outra doença que também tem a ver com distúrbio da respiração. Mas o paciente que tem ronco, que a gente chama ronco primário, é um paciente mais fácil de tratar. Ele geralmente é um respirador bucal, ele tem rinite, ele dorme de barriga para cima, ele ensupina, então essas orientações, tratamento de rinite, dormir de lado, e se ele tem sobrepeso, obesidade, tratamento com medicação, com regime, com o que quer que seja, esse cara vai parar de roncar, muito provavelmente. Perfeito. Então,
O ronco, a gente sempre fala assim, o ronco, ele é o sinal de que a via aérea está estreita. Todo mundo que tem apneia do sono vai ter algum grau de ronco. Muitas Uhum. vezes o paciente nem sabe, nem percebe, mas ele vai ter uma resistência com certeza e vai ter um barulho ali durante o sono. Agora, tem um monte de paciente mais jovem, principalmente, que tem ronco e que não tem apneia. E para esses pacientes, a gente costuma dizer que é um problema social. Eu não vou Uhum. ter nenhum impacto negativo na saúde se eu só ronco e se eu faço uma polissonografia bem feita e ele não tem apneia. Perfeito. Mas isso daí é uma causa de grande briga de casal. Então, a gente Sim. trata bastante no consultório os casais que já dormem em quarto separado. Aham. É o dia a dia, sou eu e os padres e pastores que Fazendo as pazes da unindo os galera, unindo. casais. Mas é Mas verdade. assim, é bem comum e isso tem tratamento, não precisa Uhum. sofrer porque não tem apneia. Eu pensei que eu tinha, esse meu ronco era apneia, mas deu normal, agora eu não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer, a gente Uhum. trata, Perfeito. precisa avaliar, É briga de casal e de colega de plantão, né? com certeza. Você dividiu o quarto Eu ali. costumo dizer que o casamento perfeito para dar briga é a mulher com insônia e o homem com apneia, porque a mulher Acabou. não consegue É, dormir e o homem roncando, e aí que é muito acabou. comum, né? Ixi, Maria, realmente é briga para lascar. Que mais? Algo mais sobre a apneia ou ronco que a gente precise falar que seja importante? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de CPAP, que Hum, às vezes os pacientes chegam ainda muito resistentes, né? resistentes. E tipo de máscaras também nesse Sim, papo. Hum, então, lembrando, o CPAP vai ser o tratamento, é um dispositivo que provavelmente, se bem indicado, você vai usar por muito tempo. Então, assim, você teve o diagnóstico de apneia, vai no especialista, o especialista vai te indicar o CPAP. Na minha clínica, o que eu faço? Eu tenho os aparelhos para fazer a adaptação. O uhum, paciente ele já sai da minha clínica adaptado, sabendo o nome e sobrenome da máscara, do aparelho, com uhum, receita, e aí ele vai numa revenda, na internet e compra e começa a usar. E aí, hoje em dia, a gente tem uma série de peculiaridades desse CPAP. Primeiro, o CPAP automático, que é isso? O CPAP automático é um CPAP que ele tem uma programação já intrínseca, que eu coloco uma pressão mínima e uma máxima, ele uhum. vai trabalhar naquela variação e ele vai diagnosticar as apneias em tempo real e vai aumentar, diminuir a pressão. É um algoritmo para simplificar. Uhum. Para o paciente, se ele perder 10 quilos com uma medicação dessas, Ele ele ajusta vai sozinho. ajustar. E são E confiáveis. são confiáveis, e hoje em dia 95% dos aparelhos vendidos no mundo são Uhum. automáticos. Né? O tipo de máscara é muito importante, talvez seja o mais importante, mais até do que a marca do CPAP. Uhum. Por quê? Porque se eu tenho uma interface que machuca, que deixa o paciente desconfortável, é a principal causa de má Concordo. adesão. Uhum. Então, máscara nasal sempre em detrimento da oronasal, por ser mais Confortável. anatômica, você Uhum. não vai respirar pela boca, você não vai aumentar a pressão, porque com a oronasal, às vezes, você empurra a língua e você piora essa Uhum. pressão. Em raros casos, paciente muito idoso, que tem essa flacidez da musculatura e que você não consegue resolver, ele vai usar uma oronasal. Máscara é isso. Umidificador. Recife é úmido, nossa região é úmida, então eu geralmente falo o seguinte: começa sem umidificador, mesmo que Uhum. ele seja embutido lá, você deixa ele vazio. Por quê? Eu tenho que ter água destilada, eu tenho que trocar todo dia. Um paciente idoso, para trocar, fazer essa limpeza, às vezes é mais complicado. Uhum. Mas para locais muito secos, para locais que tem uma umidade baixa, ou principalmente para pacientes que têm muita rinite, que você Uhum. trata e ele ainda fica desconfortável, a gente liga o umidificador e aquece esse ar, e a gente diminui um pouco essa rinite, melhora o conforto. Para cidades como São Paulo, Brasília, aí são indiscutíveis. O Uhum. melhor é que já comece com umidificação, Perfeito. né? CPAP basicamente é isso. Eu acho que. E outra coisa que é bem importante hoje em dia com a inteligência artificial, com a nuvem. Então, assim, esses CPAPs mais modernos, eles têm todos eles ligados à nuvem. Uhum. Então, eu estou no meu consultório, eu posso ver o seu dado do seu CPAP todo dia, porque ele transmite por um chip Perfeito. e eu consigo fazer um ajuste, inclusive da pressão que você está usando. Eu Uhum. programo e você não precisa ir até o meu consultório. A gente consegue Maravilha. acompanhar Uhum. pacientes de outros estados e fazer esse tratamento e esse segmento do aparelho. Porque, como eu falei, se você vai bem na primeira semana, provavelmente você vai bem por muito tempo. Mas Uhum. muitas vezes coisas acontecem, perdi peso, a máscara partiu. Então é importante ter um segmento a cada 6 meses Uhum. com o médico do sono para avaliar se o aparelho está em uso correto.
se o paciente não está tendo vazamento pela boca, que é outra coisa muito comum. Comecei a usar o CPAP, acordei de boca seca, porque ele abre a boca e tem escape aéreo. Então, nesses casos, é importante a gente fazer esse segmento remoto. O fisioterapeuta do sono ajuda muito nesse sentido também. Nas revendas de CPAP, geralmente, eles têm um fisioterapeuta que podem fazer esse segmento, né? E em casos que há um desconforto maior, assim, a gente tem uma estatística lá no consultório que em torno de 20% a 30% dos pacientes não se adaptam ao CPAP. Isso é igual à estatística mundial. Então, para esse paciente, a gente tem que rever. A gente vai pensar em medicação para obesidade, mesmo que já tenha enfatizado inicialmente, o paciente não aderiu, reforça, né, pede ajuda do amigo, do endócrino, do nutricionista. Então, isso precisa ser multidisciplinar, né? O educador físico ele tem que estar presente também com a gente. Isso é uma tendência de a gente ter um time multidisciplinar para tratar o paciente, como você tem o seu time multidisciplinar da obesidade. Eu acho que precisa estar sempre na nossa mente. Tem que ser. Não, e médico do sono faz parte cada vez mais da minha equipe, porque é necessário. São diversos distúrbios de sono e uma coisa leva a outra. O paciente dorme mal, ele já come mais, né? Porque aumenta gatilho para comer hedônico, ele fica com mais fome mesmo, então ele come mais, piora a apneia. Então não dá para tratar a obesidade sem tratar distúrbios de sono de forma geral. A apneia e tantas outras que tem. Quem não sabe aquele pós-balada que você tem aquela fome por carboidrato, Exato, né? você sai da balada e vai pro barzinho, né? Ninguém vai pedir um prato de salada, Não, né? você vai pedir um hambúrguer. Quando você está privado de sono, você vai atrás de serotonina e de carboidrato. Exato, comida Não tem erro. hiperpalatável que dê prazer, então vai ser Isso só... tem um monte de pesquisa bem legal mostrando isso. Privação de voluntários de sono, e aí eles colocam uma mesa farta e liberam e vê o antes e o depois. E é impressionante como muda o padrão alimentar. E basta uma noite de sono. Agora, você imagina uma pessoa que vive cronicamente com sono ruim, né? É uma pessoa que é muito... Os trabalhadores em turno, né? Exato. A gente vê policiais, enfermeiras, médicos que têm um alto índice de obesidade quando trabalham durante a noite, né? Justamente por isso. Então, veja que não é só a apneia do sono, o sono de uma forma geral, a qualidade do sono. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Os smartwatches aí ajudam bastante. Às vezes atrapalham, porque o paciente chega muito assombrado. Mas, assim, pelo menos ele consegue dar uma boa precisão de tempo em campo. Então, assim, até a privação de sono. Olha aí no teu celular, quando você está dormindo. Pensava que era 7 horas, mas são 5. Né? Então, a gente sabe que menos de 6 horas por noite, o ideal 7 a 8, mas assim, menos de 6 horas já começa a aparecer aí um monte de doença associada, né? De hipertensão, de doença metabólica. Então, é muito importante ser avaliado. Né? E assim, como cereja do bolo, nos próximos anos vão surgir novas medicações para a apneia do sono. Já existem alguns remédios em investigação nos Estados Unidos. Os que a gente tinha no passado eram muito pobres, não só de obesidade, mas de melhora do tônus da musculatura. Então, principalmente para pacientes com apneias mais leves, essas medicações prometem pelo menos reduzir o impacto da apneia, e pacientes que não aderem bem ao CPAP ou a outras terapias vão poder usar essas medicações. Né? Isso está na crista da onda aí nos últimos congressos. O pessoal tem estudado bastante, principalmente porque a gente sabe, né, que 30% das pessoas não usam CPAP. Não, a parte farmacológica vem evoluindo bastante, eu acho que em todas as áreas, né? Exato. O difícil é mudar hábito de vida. Eu acho que agora a gente vai ter que investir em como convencer o paciente a mudar hábito, porque de remédio a gente está aí de vento em popa na obesidade, na apneia do sono, nos antihipertensivos, nos antidiabéticos, cada vez melhor. Mudar hábito de vida no bicho pega, porque é difícil a gente mudar hábito de vida. A gente vive numa sociedade de hábito muito ruim, né? Tendência ao sedentarismo, aumento do tempo sedentário, a alimentação ultraprocessada, alto nível de estresse, há um sono ruim, por perda de saber a importância desse sono. As pessoas acham hoje que dormir é perda de tempo, até desenvolver o distúrbio grave devido a essa falta de sono, né? E começa a tentar, mas tem muito paciente que acha que dormir 7, 8 horas é perda de tempo, poderia estar fazendo uma coisa melhor. Aí chega a rede social, aí piora mais ainda a questão do sono. E sono hoje é uma grande bagunça. Eu tenho muito paciente com distúrbio de sono em consultório. A apneia é uma delas, mas ansiedade, que leva a insônia, e por aí vai. Então, é uma bagunça a questão de sono. E eu sempre digo, o sono é a base da mudança de vida. Não tem como você ter
evolução na atividade física se você não tem energia, porque você não dorme. Não tem como a gente controlar um apetite se você tem que comer hedônico, porque você não dorme. Não tem como a gente controlar o peso se você tem uma alta carga de estresse e dormir corrobora e você desconta na comida. Então, o sono é a base de qualquer mudança e as pessoas precisam valorizar melhor a questão do sono, do tratamento de todas as patologias de sono, que a apneia é uma delas, né? Mas Sim. existem inúmeras outras, diversas. Então, eu acho que é um assunto importantíssimo. Agradeço demais por você estar aqui. Consideração final alguma para os nossos espectadores? Legal. Eu queria só chamar a atenção, a gente não comentou aqui, a Sociedade Americana de Cardiologia, em 2023, ela colocou um posicionamento e inseriu o sono como um dos pilares que precisam ser avaliados na consulta de cardiologia, mostrando a importância. Então, a gente precisa medir a pressão, ver o colesterol, ver o peso, incentivar exercício, vida saudável, mas a gente não pode esquecer de tratar e de investigar os distúrbios em que o paciente passa um terço da sua vida, porque teoricamente se a gente dorme ou deveria dormir 8 horas, deveria pelo menos, a né? gente tem um terço da nossa vida dormindo, então a gente investiga o dia a dia, como é a tua rotina durante o dia, mas a gente esquece de perguntar um simples fato: você dorme bem? Se ele falar não, aí você vai atrás. Não por quê? Porque ele dorme pouco, porque não tem tempo, porque ronca muito, porque acorda cansado. Então, uma simples pergunta numa consulta não vai tirar tempo de ninguém e, às vezes, é o gatilho para o despertar. Mas, peraí, o doutor me chamou a atenção disso. Realmente eu não durmo bem, não, eu vou atrás. Então, isso é muito importante ficar. E, assim, para as pessoas que são da área não médica, ou seja, que estão lá nos seus consultórios, se consultando com seus médicos, às vezes o próprio médico ele vai esquecer, mas você pode lembrar: doutor, eu não durmo bem não, eu queria que o senhor me ajudasse aqui, porque pelo menos se ele não é o especialista, mas ele vai te encaminhar para alguém que resolve. Perfeito, exatamente. Então, para você, para finalizar, fico com a mensagem que roncar não é normal, dormir mal não é normal e isso traz diversos impactos na tua saúde, desde doenças cardiovasculares, metabólicas, neuropsiquiátricas. Então, busque ajuda, não normalize isso, busque ter mais saúde. Espero que você tenha gostado desse episódio, segue o canal e não perca os próximos.